Máquinas de solda BSM. Existem armações de ferragens de diversos tamanhos e formas. Por exemplo, podem ser planas ou tridimensionais, soldadas ou amarradas. As obras de construção modernas são praticamente impossíveis sem elas, e não importa se é edifício residencial ou industrial que está sendo construído. O equipamento que está sendo mostrado agora no vídeo é projetado para a fabricação rápida e quase totalmente automatizada de armações de ferragens. Estas máquinas são grandes e utilizadas para a posterior fabricação de anéis e tubos de concreto armado. O operador executa a importante função de carregar a máquina. Ele empurra as barras uma por uma em cada orifício, que pode variar de 12 a 60 orifícios. No caso que está sendo mostrado, há 24 deles. Quanto mais hastes forem utilizadas no processo de produção, mais densa será a estrutura. Em seguida, o equipamento entrelaça as barras umas com as outras, soldando-as simultaneamente. A máquina mostrada foi feita por especialistas da empresa alemã MBK Maschinenbau. Máquina de moldagem. Molas, clipes, grampos, fixadores e acessórios de fiação. Toda essa variedade de peças metálicas é feita hoje em dia automaticamente em máquinas especiais. Trata-se de uma prensa multideslizante projetada especificamente para a moldagem de peças de arame ou fitas metálicas. A máquina utiliza o método de estampagem durante seu funcionamento. Estes equipamentos são especialmente demandados em produções de grande escala, já que proporcionam um nível de produtividade muito elevado. O princípio de funcionamento é muito simples. A máquina é equipada com barras deslizantes e cada uma delas é provida de uma ferramenta que age sobre a peça de uma determinada maneira. O equipamento que está sendo mostrado no vídeo é equipado com um controle numérico computadorizado. Isso significa que o programa gera uma sequência de funções nas ferramentas para que elas ajam sobre a peça que está sendo moldada e dessa forma cria um produto final de formas diversas. Dessa maneira, tudo o que a pessoa precisa fazer é executar o programa e escolher quais peças devem ser processadas. Em seguida, a máquina executa todas as ações necessárias por conta própria. Além disso, o programa sabe quanto de arame deve ser fornecido para o processamento de cada peça e quando é hora de cortá-lo. O número padrão de barras deslizantes é 8, mas pode haver mais. Surpreendentemente, em 1 minuto, essa máquina pode produzir até 250 peças, embora a quantidade também dependa diretamente da complexidade da peça. Linha de produção Bender SP1250. O metal, mesmo que não seja muito espesso, é extremamente difícil de manusear manualmente. Mesmo quando se usam ferramentas para processá-los, ainda assim continua sendo complicado de manusear. É por isso que as empresas utilizam modelos de máquinas especializadas para a produção de peças feitas com este tipo de material. Estas máquinas potentes agem sobre o metal com tanta força que ele instantaneamente adquire a forma desejada. A peça resultante mostrada no vídeo é uma rede metálica resultante de uma lâmina de metal que foi cortada. Esse material é utilizado para a produção de pavimentos, cercas e embalagens. Além disso, a rede metálica também serve de reforço para aplicar camadas de gesso durante as obras. Repare que a lâmina metálica usada como matéria-prima é fornecida na forma de um rolo longo. O equipamento desenrola ele sozinho e depois realiza 2 etapas de processamento, perfuração e extração. A perfuração é o processo que cria os furos na superfície em uma determinada sequência. Já a extração é o processo que transforma a peça plana em uma peça oca. Dessa forma, como resultado, se obtém uma rede metálica finalizada. Antes de ser enrolada, a rede é processada por um rolo de prensagem para facilitar o transporte. Isso faz com que o material fique mais plano, duro e mais resistente à deformação.
Máquinas Borg. Não é segredo para ninguém que existem grandes empresas especializadas na fabricação de equipamentos para a produção de escova de cerdas. Uma delas é a empresa italiana Borg, e são sobre seus produtos que vamos falar agora. A gama de produtos deste fabricante inclui mais de 50 modelos de equipamentos para a fabricação de uma ampla variedade de escovas, bem como para atingir diferentes níveis de desempenho nas instalações de produção. A velocidade das máquinas é impressionante. Elas são extremamente rápidas em inserir o número exato de cerdas nos furos. Para começar, gostaríamos de mostrar o modelo chamado Hepta. Ele é projetado para a produção de escovas de dentes. Tem uma capacidade de até 1000 inserções por minuto. Isso significa que até 35 escovas são produzidas por minuto. Outro modelo interessante é a máquina automática Jupiter. Ela é projetada para a produção de escovas cilíndricas ou em forma de disco, bem como de escovas retangulares. Sua principal característica é sua grande variedade de opções, bem como a capacidade de perfurar e preencher os furos simultaneamente. Finalmente, o último modelo interessante dessa empresa fabricante é o Archimede, que é ideal para produções especificamente grandes, pois produz escovas de qualquer tipo. Prensa a vácuo Vacuform. O equipamento que está sendo mostrado é a primeira impressora térmica digital de mesa do mundo. Em 2017, foi exibida pela primeira vez na plataforma de crowdfunding Kickstarter. Hoje em dia, a prensa a vácuo Vacuform é muito popular e permite que a gente admire os surpreendentes processos da produção. Este equipamento foi projetado para criar moldes termoplásticos complexos e tridimensionais. O princípio da operação é muito simples. Uma peça pré-criada que servirá de molde é colocada na plataforma do dispositivo. Depois, uma folha plástica é colocada sobre a peça. Em seguida, a máquina a vácuo suga o ar existente no espaço entre a folha de plástico e o molde. Como resultado desse processo, uma forte pressão negativa é criada. E é essa pressão que faz com que o plástico se molde por completo em cada parte da peça, até mesmo na mais imperceptível. Note o tamanho da máquina a vácuo. Não foi por acaso que ela recebeu o nome de prensa de mesa. A questão é que geralmente os processos iguais a esse são realizados por meio de grandes e poderosas máquinas industriais. O valor mínimo dessa prensa a vácuo é de $5.000, enquanto que o preço da Vacuform gira em torno de $1.000. Fresadora Heller. O último equipamento que mostraremos hoje também funciona com base no princípio de controle numérico. No entanto, desta vez, diante de você está uma máquina de metalurgia. A empresa Heller Group é quem fabrica essas máquinas. O vídeo mostra o incrível funcionamento de uma fresadora de 5 eixos para fresamento e torneamento. Vale destacar que estas máquinas têm normalmente uma especialização mais restrita, ou seja, ou elas fazem fresagem ou fazem torneamento. O quinto eixo adicional amplia os recursos de processamento. O equipamento pode executar suas funções na horizontal, na vertical e até mesmo inclinado. O fabricante faz questão de destacar a alta pressão e potência de corte da máquina durante o torneamento. A incrível velocidade do equipamento é de 65 metros por minuto. O que está sendo mostrado no vídeo é o processo de fabricação da carcaça de um microscópio. A máquina troca várias vezes as lâminas de corte durante o processo de fresagem para criar furos com tamanhos corretos e uma superfície do formato desejado. Por incrível que pareça, tudo o que é preciso fazer é programar a máquina e executá-la. Depois disso, o equipamento transforma de forma independente uma peça monolítica de metal em uma peça pronta. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.